Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Mural da Manhã, nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. Como hoje a Amy e os entrevistados no JTT fizeram audiodescrição, eu vou aproveitar que faz um tempo que eu não faço para pessoas que estão escutando pela primeira vez ou que estão aqui há algum tempo e ainda não ouviram. Eu sou a Sofia Andrade, sou uma mulher branca, tenho um cabelo cacheado, castanho claro. Atrás de mim tem uma bandeira do povo saharaui, última colônia em África, uma luta que é muito uma luta irmã à Palestina, inclusive a bandeira é muito parecida, então é uma bandeira da República Árabe Democrática Saharaui. Tem também um quadrinho da luta das abuelas, da Praça de Maio, em Buenos Aires, na Argentina. Eu estou com uma blusa vermelha, brincos compridos e acho que é isso. Não, acho que não foi a melhor das audiodescrições, mas ao longo dos dias eu posso ir incluindo novos elementos nessa audiodescrição. Sejam muito bem-vindos, peguem aí sua água, seu café, seu chá e nos acompanhem no Mural da Manhã de hoje, que a gente vai falar sobre o gênero do trabalho operário. E para isso eu recebo aqui a Thaís Lapa. Muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Sofia. É uma alegria estar aqui com vocês no Portal Desacato, principalmente para falar do livro e também de outros assuntos, né? Então, é uma alegria poder partilhar algumas das reflexões. Estou acompanhada aqui, tem companhia felina comigo. E vou aproveitar, então, também para fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, de tamanho médio, no momento lisos, mas às vezes ondulados. Ao meu fundo, eu estou de óculos e um fone, um headphone, e ao meu fundo temos livros, né, prateleiras de livros e também um quadro de xadrez, do qual gosto muito, porque é um xadrez um pouco diferente, não são os peões à frente das peças, né, dos reis, rainhas e afins, mas são todos os peões alinhados do mesmo lado. Então já dá um pouco de tom sobre temas relacionados a trabalho, que é uma das áreas que eu pesquiso. Acho que, não sei se também foi, né, estou com uma blusa amarela, esqueci de dizer. Não sei se também foi a descrição mais completa, né, e suficiente, mas é isso. Para ter uma noção de quem é, de como se parece Thaís Lapa. E a Thaís, além disso, é professora do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, é coordenadora do Laboratório de Sociologia do Trabalho, o LASTRO, e também é presidenta da ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. E também é a nova colunista da coluna Elabora, que vai ter início na semana que vem na programação do JTT, no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, quero te dar as boas-vindas e aproveitar para que nessa primeira pergunta você fale para a gente um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua formação, atuação profissional e os seus estudos no mundo do trabalho, antes de a gente entrar no tema do livro. Sim, obrigada, então, Sofia, por essa pergunta generosa, né? É um pouco difícil falar de trajetória, mas, né, eu acho que tem uma... Eu digo difícil porque eu me sinto tendo vivido muitas vidas, né? Assim, atualmente eu estou em Florianópolis, sou professora universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, mas originalmente sou de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, mais especificamente de São Bernardo do Campo, e desenvolvi uma parte da minha trajetória profissional e né, a minha vida pessoal, afetiva, toda lá na região do ABC Paulista, e aí os meus estudos... comecei, né, na verdade, a ter inclinação para querer estudar temas relacionados a trabalho, gênero, desde a minha formação, né, na área de ciências sociais, né, eu sou graduada em ciências sociais na Fundação Santo André, né, uma faculdade municipal que é lá da região do ABC Paulista, que inclusive era uma região, acho que todo mundo sabe, né, ou se não sabe, né, é interessante salientar que é uma região
onde tem, né, uma das maiores concentrações de indústria ainda hoje, né, no Brasil, mas que a gente tem um legado, né, não só de concentração de indústria, mas de lutas operárias do nosso país. E aí, dentro desse processo, né, de interesses, né, que eu tive por pesquisar esses temas, né, não só nessa área universitária, né, por formação nas ciências sociais, mas também, né, por questões relacionadas à militância. Então, né, desde nova eu já era do movimento estudantil, desde a faculdade, e também participei, né, de organizações políticas, do movimento feminista, e aí, né, eu acho que foram essas múltiplas participações que foram me tensionando até, né, o interesse de querer fazer pesquisas nessa área de trabalho, de gênero. Então, depois que eu me formei, eu fiquei um tempo trabalhando em outras áreas, né, essas coisas trabalhos que a gente faz para pagar as contas, mas voltei depois, né, para voltar a fazer pesquisas, e aí uma delas, né, essa que é que dá o título para o livro, né, que agradeço, né, pelo convite e a possibilidade de falar dele, né, o gênero do trabalho operário já foi a minha pesquisa de doutorado, né, então, antes dessa pesquisa, fiz uma pesquisa de mestrado que também foi sobre esse tema trabalho e gênero na indústria, e aí o gênero do trabalho operário foi uma continuidade e um aprofundamento, né, desses estudos. E aí, no caso da pesquisa anterior, né, eu só falo isso por conta de contexto e também porque tem uma linha de continuidade. No caso da pesquisa anterior, né, não tem uma publicação em livro, mas ela está disponível. Eu fiz o mestrado na USP, né, no programa de Sociologia, que, enfim, acho que em termos de trajetória também é importante salientar, assim, sou uma estudante e uma moça, né, filha da classe trabalhadora, não foi, né, uma trajetória natural para mim entrar na Universidade de São Paulo, uma das universidades tanto mais prestigiada como também, né, mais difíceis de se entrar, né, então foi um processo, né, de bastante esforços e dificuldades, né, assim, né, de estar numa universidade como essa, mas foi um processo de muito aprendizado, e fiz, né, nesse processo do mestrado uma pesquisa que no início era para ser sobre a Samsung, agora eu falo nomes, né, na época eu não falava o nome das empresas, mas é a Samsung. E acabou sendo uma pesquisa sobre a Samsung e a LG como duas indústrias eletroeletrônicas que são, né, as plantas principais delas são instaladas no interior de São Paulo. Então, eu fiz campo de pesquisa, fiz muitas entrevistas, né, e movendo teorias relacionadas às relações de classe, relações de gênero, para pensar, né, a posição das mulheres nesses espaços de trabalho industriais, né, tendo também uma intenção de revelar outros lugares onde as mulheres se inserem que não são necessariamente aqueles lugares de recorrência, né, de piores empregos, precarizados, informais, né, me despertou o interesse porque era justamente na época que essas vagas estavam sendo abertas, né, num volume maior para esses empregos industriais, principalmente contratando mulheres, então me despertou esse interesse. E eu acho sempre interessante, né, dizer que o objeto de pesquisa, né, como a gente fala na universidade, me chamou porque não foram só que eram mulheres sendo contratadas para a indústria que me chamou a atenção, mas porque começou um processo de greves, principalmente na Samsung, e eu soube por espaços de militância, né, dos quais eu fazia parte, que, né, o pessoal chamando, olha, precisa de apoio para a greve das mulheres da Samsung, fazer aqueles cordões na porta, né, de cordões humanos, né, assim, para fazer bloqueio e etc. E eu falei, gente, mas como assim, greve das mulheres da Samsung? Para mim foi super inusitado na época, porque eu desconhecia realmente essa realidade de empresas onde, né, empresas que não fossem do setor têxtil, né, por exemplo, nos quais a participação majoritária fosse de mulheres. E aí, né, aconteceu toda uma pesquisa em torno disso, e nesse livro do Gênero do Trabalho Operário eu já fiz uma pesquisa comparativa entre setores, entre regiões produtivas, né? Eu posso falar mais disso, mas e aí um dos setores continua sendo o setor eletroeletrônico, mas aqui eu comparo, né? Então o setor eletroeletrônico de linha verde, né? Que fabrica nossos famosos smartphones, tablets, todos esses equipamentos eletrônicos que são, né? Principalmente esses menores, né? Foram os que eu pesquisei, e aí eu fiz a pesquisa comparativa desse setor
com o setor automotivo, né? Então, que é super tradicional nos estudos de trabalho, da sociologia do trabalho, que é de onde eu venho. E, né, isso deu, né, entre outros resultados, né, foi mostrada, né, a capa do livro. A capa do livro justamente é uma operária manuseando uma parafusadeira elétrica, né, até uma... Enfim, a gente não precisa ficar explicando a capa do livro, a capa feita pela Camila Bettoni. Tenho um grande orgulho dessa capa, né, que é uma pessoa que, entre outras coisas, faz ilustrações e que é bastante conhecida aqui em Santa Catarina. E aí, interessante só esse paralelo, né, do que é aquela figura do homem parafusando, né, uma peça, né, na linha de produção de forma manual, e aí é uma parafusadeira elétrica e ela construindo não só, né, máquinas, mas a cidade, enfim. Então, já abri aqui vários assuntos, né, Sofia? Sim. Mas é uma parte da minha trajetória, claro, né, mas já fui puxando para trazer para o livro. Mas muito interessante, porque, primeiro, que bom que tu conseguiu acessar a universidade e poder fazer pesquisa. É muito importante que pessoas da nossa classe que tenham como objetos de estudo a sociologia do trabalho, né, que é algo que é bom que volte a ser estudado, o trabalho dentro da sociologia, que você tenha acessado isso e que, por conta da sua trajetória, tenha... Como objeto mesmo, né, a classe trabalhadora e o gênero e as mulheres dentro desse ambiente de trabalho. E aí, Thaís, a minha primeira pergunta é: por que estudar o trabalho industrial hoje, num contexto de desindustrialização e de aumento da informalidade? Então, é uma pergunta capciosa que me marcou, né, na pesquisa, e que inclusive, eu acho que eu fiz uma sessão do livro, né, com um título parecido até com esse, né, de explicar por que estudar o trabalho industrial hoje, justamente porque eu tinha que, né, muitas vezes essa pergunta vinha ao vivo para mim, né, por que esse objeto, por que esse tema, como se fosse talvez até uma coisa do passado, né, assim, porque a gente tem na conformação do mercado de trabalho hoje uma maioria, né, proporcional de trabalho que é informal, que é desprotegido, que não é industrial, né, a gente, né, teria talvez esse assunto como um assunto do passado e que a gente tivesse que estudar essas outras formas de trabalho. E aí eu fiz meus esforços, claro que a gente segue fazendo, dar essa resposta na parte inicial do livro, de um jeito também contra-provocativo, né, já que eu me sentia provocada, né, a dar essas respostas, falando, né, que, em primeiro lugar, né, um pressuposto marxista, né? A gente vive num mundo onde tudo que existe ao nosso redor foi produzido, né, por trabalho humano, e visibilizar como foi o processo de produção de tudo que está ao nosso redor continua sendo um imperativo necessário para a gente entender, né, o que constitui a gente enquanto sociedade e o modo, né, pelo qual essa produção é feita. A gente continua sob, né, um regime sociopolítico, econômico, capitalista, né? Por mais que a gente tenha mudanças nesse regime, a gente não saiu dele, né, até hoje. Então, o jeito, né, pelo qual o trabalho é feito, né, para produzir tudo que está ao nosso redor, isso importa, né, para a gente que quer entender como que o trabalho se dá, como a sociedade se conforma. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de tecnologia, desses temas, né, e dessas marcações que acontecem, né, nas relações de trabalho, que são muito significativas, né, toda vez que tem uma mudança tecnológica, vem novas camadas de debate sobre como o trabalho é afetado por essas tecnologias. Eu fui olhar a tecnologia, né, o hardware da tecnologia também, né, não só essa ideia de que a gente tem tecnologias afetando o mundo do trabalho, então vamos ver como que o controle é feito por meio das tecnologias. Eu fui olhar quem fabrica os produtos que estão, né, assim, movendo, né, ou que estão, né, sendo operados, né, para mover todas essas relações aí que envolvem, inclusive, controle, né? Então, o próprio celular, que muitas vezes as pessoas vão pensar, motorista de aplicativo, isso nem era, né, assunto muito quando eu comecei a fazer, né, minhas pesquisas, mas, o motorista de aplicativo ou várias outras pessoas, eu sempre falo pegando o celular, né, que a gente sempre está com o celular perto,
o meio pelo qual, né, o aplicativo roda é o celular. Tá bom, mas isso aqui não é uma coisa que brotou da árvore, né? Isso aqui é fruto de trabalho. Quem faz, né? E aí era essa inquietação, inclusive. A gente sabe, a gente tem a noção de que muitas vezes vários desses produtos passaram por mãos femininas, né, com trabalho manual ainda, né, que tem uma parte bastante significativa do trabalho feito, né, para produzir principalmente esses equipamentos que são menores, que ainda tem um manuseio muito fino, né, de trabalho manual. Pode ser que isso mude, né, em algum momento, mas no desenvolvimento tecnológico, até onde minhas pesquisas acompanharam, tinha partes do processo produtivo que precisavam ser manuais, senão você estragava os componentes, eles são muito delicados e etc. E aí tinha essa associação, né, de, olha, coisas que fui descobrindo, né, ao longo da pesquisa, entre o que é entendido como uma capacidade feminina de trabalhar, de ter delicadeza, paciência, acuidade visual, e essa coisa do não excesso de força, que às vezes força parece que é absoluta, né, como um requisito positivo, né, muitas vezes era associada, né, quem tivesse força demais para fazer operações tão delicadas, né, num celular, tinha a tendência de estragar mais os componentes. Então, como isso é uma questão prejudicial para esse tipo de processo de trabalho, né? É uma das justificativas, pelo menos, que eles, empregadores, colocavam para fazer essa contratação predominante de mulheres. Mas, enfim, tem o pressuposto material da vida, né? De como as coisas são produzidas e o modo de produção que contém exploração. E aí a gente entender esses mecanismos de exploração que continuam acontecendo, por mais que a gente não fale tanto de indústria, a indústria está aí, né? E a indústria não é tão... acho que só para fechar essa ideia de desindustrialização, a indústria talvez não seja tão... não tenha perdido tanto essa potência como às vezes se alega, né? E uma das coisas que eu sustento e quero continuar sustentando, tem gente que concorda comigo, né? A gente tem um pequeno time, né, de pessoas, pesquisadoras, que tentam jogar, né, pelo menos essa provocação de que muitas operações que antes eram industriais foram externalizadas, né? Hoje em dia são consideradas do setor de serviços, mas são serviços que são prestados na indústria, né? Todo esse processo que a gente teve de quebra, né, do que era realizado de um processo produtivo todo no mesmo lugar, no mesmo espaço físico, aquelas fábricas imensas, né, dos anos 30, 40, 50, né, as primeiras fábricas que a gente foi tendo no Brasil. A gente não tem mais essa concentração enorme de todas as operações sendo feitas no mesmo lugar, né, que a gente chama de trabalho industrial, mas uma série de serviços que são feitos de forma externalizada e que uma parte deles passou a ser chamada de serviços, tem uma questão aí que a gente, não é porque mudou o nome que a gente desassociou aquela operação como parte do processo produtivo industrial, né? Então, tanto isso no território, dentro do mesmo país, como as cadeias de fornecimento internacionais. Então, né, a gente move muita coisa para entender uma unidade de produção de um produto específico, a gente move fios, né, que permitem a gente olhar território e regiões dentro do mesmo país, né? Essas relações entre setores, essas relações do país com os países, né, do exterior. E aí, né, nessa conversa toda, eu acho que eu tenho, né, assim, essa segurança de dizer que é muito importante a gente continuar estudando a indústria. E, inclusive, né, para só a última coisa, acho que tudo que a gente deixa de lado enquanto estudo crítico, né, tem alguém se dedicando a estudar para, né, os interesses continuam sendo movidos e o discurso continua sendo produzido, né, sobre o que é o trabalho naquele lugar. Então, uma empresa que se reivindica, sou excelente para trabalhar, e ninguém, numa perspectiva crítica, foi ver como que é o trabalho naquela empresa de fato, não na perspectiva dos empregadores, mas na perspectiva dos trabalhadores. Se não tiver ninguém investigando o contraponto, a gente vai ficar com o discurso do empregador sobre como que é o trabalho nesses lugares, né? Então, isso é uma das coisas que me moveu, né? Que faz eu acreditar que, assim, muito pertinente a gente continuar estudando a indústria. De fato, muito pertinente, porque por mais que nós tenhamos perdas de locais de trabalho, o trabalho não terminou. Sempre vai ter o trabalho humano, e na minha visão não tem como a gente chegar a um fim do trabalho, ainda que possa ter fins de postos de trabalho. E você identifica na pesquisa um processo de feminização
do segmento automotivo nessas fábricas do ABC Paulista. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o trabalho dessas mulheres no setor, se tem uma divisão sexual desse trabalho, quais são as desigualdades sofridas por essas mulheres, se há uma desigualdade salarial, enfim, quais são os desafios que elas encontram no ambiente de trabalho? Para começar, eu acho que é interessante dizer que eu fui estudar o setor automotivo do ABC Paulista, né? Não é qualquer setor automotivo, foi um grande desafio, e procurando as mulheres, porque é isso, assim, é uma proporção pequena. No momento em que eu estava fazendo a pesquisa, né? Só para dizer também o período temporal, o meu doutorado foi do 2015, eu fechei ele em 2019, foram mais ou menos 4 anos e meio de pesquisa. E aí, a primeira parte dos estudos eu fiz no ABC Paulista. Eu estava, né, na época ainda morando lá, e fiz a primeira parte. Então tem uma parte das entrevistas, né, tudo que eu fiz entre 2015 e 2016, né? Então, para dizer, né, quando que eu coletei as informações. No momento em que eu estava fazendo a pesquisa, eu pude entrevistar mulheres que me relataram sobre processos de feminização que tinham acontecido anos antes. Mas no momento em que eu estava fazendo a pesquisa em si, a gente já estava num processo de desconstrução, vamos dizer assim, dessa feminização. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa. Então, elas, né, uma parte das mulheres que eu entrevistei no primeiro momento eram as dirigentes sindicais do sindicato, tanto quem, né, integrasse a diretoria máxima, né, como elas têm, né, outros órgãos, né, assim, o sindicato representativo eram 2 sindicatos, na verdade, né, porque eu agora eu também digo nomes de empresa, né, eu fiz a pesquisa sobre Ford, Volkswagen e GM, e aí elas ficavam, né, territorialmente Ford, tá certo. A Ford e a Volkswagen ficavam em São Bernardo do Campo e a GM em São Caetano, né? Então, só o fato de ser uma cidade diferente da mesma região já eram representações sindicais diferentes, não era o mesmo sindicato, né? Então, já tem essas quebras, né? Só para dizer de início. E aí, isso faz diferença até na proporção de mulheres, né? Nessas empresas onde, né, eu fiz as entrevistas com as dirigentes que eram, né, das empresas de São Bernardo, são grandes montadoras, elas tinham tido um processo, uma bagagem, uma trajetória de lutas, né, para a inserção de mulheres nos espaços produtivos, para a inserção de mulheres nos próprios espaços sindicais, né, porque isso também é uma das coisas que permite que elas consigam fazer certas reivindicações num lugar, né, de alguma proteção, né? Porque quem vai fazer luta dentro do local de trabalho muitas vezes está ali ameaçado, né? Se sentindo ameaçado de perder o emprego, né? Você adquire, né, uma certa proteção e estabilidade quando você se insere numa luta coletiva, né? Dentro de um órgão como um sindicato. E aí, essas que tinham conseguido acessar, né, os espaços sindicais, coletivo de mulheres, né, que tem dentro do sindicato metalúrgico que eu, né, fiz as entrevistas, me contaram sobre processos que já tinham acontecido. Lutas, né, e conquistas, né, em partes, né, não eram efetivas e plenas, mas que a gente tinha um processo de feminização que ia acompanhar uma tendência que é meio geral na indústria, que mesmo que tenha aumento de contratação de mulheres, por conta desses esforços e lutas, por conta, né, de algumas aberturas, né, de fissuras ali na mentalidade empresarial e etc., né, para permitir que mais mulheres, né, sejam contratadas, e também um aumento de mulheres que passam a estudar, né, nesses espaços que formam para trabalhar para essas indústrias, do tipo Senai, né, Sistema S. Então, fiz entrevistas depois, no momento posterior que eu falei com as dirigentes, falei até com umas garotas mais novas, assim, né, que estavam há menos tempo na fábrica, e que tinham relatos também muito diferentes, né, sobre dificuldades relacionadas a trabalhar, né, num ambiente muito masculino. Mas eu já ia dizer que essa tendência geral da indústria é que você tem uma dificuldade no que a gente chama na área de pesquisas de bastiões masculinos, as empresas que são muito enraizadamente masculinas, meio que desde sempre. Quando você tem um processo de tentar fazer com que mulheres entrem, é difícil que você passe de uma faixa de 20%.
né? E aí, isso é o que acontecia lá, né? Assim, nunca tinha passado de 20% na época que eu fiz a pesquisa, inclusive é o período que chegou, acho que mais perto de chegar nos 20%, que era, sei lá, 18%, mas nunca passou disso e estava decrescendo, né? No período que eu fiz a pesquisa, já não estava mais um processo ascendente de participação feminina. E aí tem muitos reveses, né? Tem todo, e é uma das coisas que eu trato no livro mais longamente, né? E foi um desafio, né, até teórico, buscar teoria, né? Eu fiz uma parte da pesquisa fora do país, a gente tem, né, também por oportunidades que a gente consegue por conta de bolsa, né? Assim, né? Nada que eu tenha conseguido, né? Assim, por facilidades, né? Mas eu fiz uma parte da pesquisa fora, né? Na França, no doutorado de sanduíche, e muita mobilização de teoria, né? Do feminismo materialista francês, que tem essa conversa mais próxima, né, dos temas de trabalho e de gênero, e aí para pensar o que é um assunto que eu chamei de mixidade, né? Quando a gente passa a ter um espaço que ele era praticamente sem mulheres, né, sem mulheres, né, de 0 mulheres, para ter uma participação, mesmo que parcial, né, e limitada, de mulheres dentro desse espaço que é um bastião masculino, a gente sai do espaço de segregação para o espaço de discriminação, porque quando elas estão lá dentro, elas vão enfrentar toda a hostilidade de quem não queria que elas estivessem lá dentro, não está acostumado, né, a conviver com mulheres e nem está muito interessado com isso, né, uma parte, pelo menos, né, dos homens. E aí é uma coisa, né, são inquietações que a gente precisa refletir bastante sobre, porque não era só em relação às chefias que elas tinham dificuldades, né, em né, exercer o seu trabalho, né? Não era só uma relação hierárquica no sentido de a relação tradicional que a gente estuda de exploração, de opressão, mas é uma relação conflitiva, às vezes, com colegas de trabalho, né? Então, relações de assédio, relações de hostilização física mesmo, né? De serem aquela coisa que parece até meio colegial, né? Pichar armário, xingamento, fazer certos boicotes com relação ao trabalho das mulheres, né, para dar errado mesmo, não ter ajuda técnica. Então, várias dessas coisas que foram sendo relatadas primeiro por essas dirigentes sindicais que eram mais antigas das fábricas, e depois, né, que eu fui tendo um contato mais próximo, né, falando com algumas trabalhadoras que estavam no chão de fábrica ainda, me permitiram ver, né, o quanto que essa ideia de mistura, né, o que essas autoras francesas chamam de mistura dos sexos, né, que gera conflitos de gênero nos ambientes de trabalho, que isso era um assunto, né, que não era tão necessariamente explorado para a gente pesquisar trabalho e gênero, né, porque o ideal, né, assim, pelo menos o ideal para quem pensa em igualdade e justiça é que a gente tenha as pessoas trabalhando em todos os lugares sem ter esse tipo de barreira, né, seja de gênero, seja racial, étnico-racial. Mas quando a gente vai ver isso na prática como opera, né, não só como uma ideia ou como um desejo, né, mas como isso opera na prática, quando as mulheres estão conseguindo entrar naqueles lugares que elas, né, até então eram basicamente impedidas mesmo materialmente. Como que acontece? Né? E aí a gente, né, tem relatos diversos, né, na pesquisa de como isso se dá na prática e as dificuldades que as mulheres enfrentam e também meios que elas encontravam, às vezes, de elaborar, que nem sempre elas conseguiam sair dessas, né? Às vezes... Isso que eu queria te perguntar, Thaís, assim, como que eram as estratégias de defesa frente a isso? Tanto por parte dos outros trabalhadores, né, um comportamento muito de quinta série, essas coisas que você relata, quanto, assim, por parte de superiores, chefes, como que elas faziam, né, para se defender e se havia muita demissão, ou seja, abandono desse trabalho por parte de mulheres por conta disso que você relata. Então, essa é uma parte que é triste, né, assim, da pesquisa, porque eu estava num momento, assim, animado. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, descobri que tinha coletivos de mulheres, coletivos de gênero nos sindicatos metalúrgicos, que isso também tinha no setor eletroeletrônico, né, do interior de São Paulo, e produzindo materiais, cartilhas. Eu achei que, assim, estava, né, um debate super ascendente, que, assim, só ganhos... o horizonte só de ganhos, né, e nesse horizonte de igualdade de gêneros, de participação equitativa, etc., mulheres nos sindicatos. E aí, assim, a gente se depara com uma realidade que não é tão bonita quanto a aparência, né? Porque as mulheres estavam justamente batalhando, né, essas que ainda estavam nos sindicatos, essas ainda que estavam nos coletivos,
no momento que eu estava fazendo a pesquisa, a gente estava num processo conjuntural, né? Isso é uma das coisas que eu não situei tanto, de crise, né? A gente começou a ter justamente no país, e aí não era nem especificamente só nesse setor industrial metalúrgico, né? Em outros também, um processo de crise, de demissões, de aumento de uma série de políticas que haviam sido feitas, né? Políticas, inclusive, industriais, aí era período do governo Dilma, né? A gente tinha tido uma série de políticas industriais que consistiam, né, em partes de você ter certos incentivos para que as empresas, desonerações, né, incentivos para que as empresas industriais, entre outras coisas, continuassem produzindo e continuassem contratando, né, mantendo os empregos. E aí eu peguei bem um momento de inflexão, né, em que esses empregos, mesmo, né, tendo tido proteções, né, do poder público, né, como contrapartida que esses empregos continuassem estáveis, a gente estava tendo lutas dos trabalhadores para manutenção do emprego. Então, é aquele tipo de questão que são os jeitos da gente amarrar questões de classe, de gênero, de raça, na prática, assim, sempre bem mais difícil. Quando o assunto olha, tem que manter o emprego, né? Aí é como se fosse, tá bom, depois a gente resolve a questão das mulheres. Primeiro a gente tem que ver assim, se a gente não vai ser demitido. E aí a pauta, né, do que estava sendo reivindicado especificamente no momento que eu estava fazendo a pesquisa, olha, não queremos perder o emprego, estava tendo ou layoffs, né, que é uma das coisas que eu pesquisei, que era, né, como se fosse uma prévia do desemprego, né, quando você fica com um contrato suspenso e às vezes continuam pagando seu salário, mas você está em casa, mas aí é como se você recebesse um cartão amarelo, né, assim, olha, você já está numa lista de se precisar demitir vai ser você. E aí eu via, né, que ou as demissões já aconteciam diretamente por conta por mulheres, isso relatos das trabalhadoras me dizendo, né, as dirigentes sindicais, ou elas eram demitidas primeiro, porque aí tinha esse critério de você não é a provedora da família, né? Então, aí os critérios para você tirar mulheres de um local de trabalho que é entendido como masculino, não só porque é o trabalho, entendido como braçal e etc., da atividade, mas assim, aquele é um tipo de emprego para um pai de família, né? E aí, na hora de você tirar uma pessoa do local de trabalho, você tem, sei lá, em termos de experiência, capacidade técnica, tem um homem e uma mulher numa posição equilibrada, aí você fala, de quem que eu vou tirar o emprego? Não vou tirar do pai de família. Mas como se a mulher não fosse mãe de família, como se as mulheres não fossem, inclusive, né, muitas vezes a única ou a principal provedora, né, do espaço familiar. E aí, assim, estou falando dos problemas porque os problemas eram muito grandes, né, para as potencialidades de resistência. Então, muitas vezes as mulheres não tinham, né, escapatória. Elas eram as colocadas em layoff, elas eram as colocadas nessas situações, né, prioritárias de demissão. E parte delas, né, claro, se envolvia, né, se engajava nessas lutas por manutenção de emprego, mas quando se trata, né, dessa combinação do que era esse poder, né, do capital, né, de querer manter suas taxas de lucro, então agora não vão mais fazer manutenção de emprego, vão enxugar, né, postos de trabalho, etc. Combinada com essas questões que são do cotidiano fabril, né, de discriminação, de assédio, né? Muitas mulheres, às vezes, a saída era, né, realmente a saída, a porta de saída, né? De você sair do emprego, você desiste, né? Então, é muito complicado. As mulheres que eu entrevistava, aí eu ficava, né, no mestrado, quando eu terminei a pesquisa, eu fui lá falar alguma coisa sobre as mulheres que são guerreiras, né, cotidianas, e aí depois me deu esse, né, hoje em dia se fala mais disso criticamente, na época que eu terminei lá a pesquisa do mestrado para entrar no doutorado, lá 2014, 2015, já faz 10 anos. A gente não tinha, né, essa percepção tão crítica, porque eu ficava pensando, gente, a gente podia pensar num horizonte onde as mulheres não precisassem ficar sendo tão guerreiras assim, né, porque são lutas contra tudo e contra todos, né, e além de tudo, você tem o que uma das entrevistadas, né, essa era de uma empresa do interior paulista, ela usou numa resposta dela uma metáfora que eu achei tão excelente, né, para explicar o que é a vida delas, né, para quem quer lutar, né, para quem vive, né, todas essas batalhas cotidianas e não, né, a
a persistência, né, ainda não tinha sido vencida pela desistência e pelo cansaço, né? Essas que queriam continuar lutando, participar dos espaços de organização coletiva, ela falava, olha, para a mulher é todo um processo de uma fábrica paralela, né? Porque você tem que construir todas as suas condições para estar presente num espaço de, uma assembleia, num fim de semana, quem vai ficar com o meu filho, quem vai fazer o almoço, né? Você tem que organizar um outro processo de trabalho, que é o doméstico, para você dar conta de estar nesse terceiro espaço, né, que é o espaço da política, para além dos espaços, né, de trabalho fabril propriamente e no espaço de trabalho doméstico. Então, é uma dificuldade, né, que isso que eu estava dizendo, né, a gente está falando de indústria e de empregos que são protegidos por direitos trabalhistas, são empregos formais, e são sindicatos entendidos como os mais fortes, os mais estruturados, né, que a gente tem. Dentro desses, aí isso também era uma inquietação, né? Mesmo dentro desses espaços onde são os sindicatos mais estruturados, olha o tanto de camadas que as mulheres têm para fazer essa combinação de esforços, né? Para tentar se manter naqueles espaços. Então, né, acho que eu misturei também vários pontos, porque essa, assim, acho que a Sofia não... O livro foi mostrado, mas eu não mostrei a lateral, né? Assim, esse é o meu todo marcado, mas ele é um enorme livro, né? Então tem muito assunto, né? Fui passando aqui por vários para contar um pouquinho, né? Sim, eu achei muito, muito bom. Primeiro, sobre o que tu fala, né? Das dificuldades. Duplas, triplas dificuldades em relação aos homens para as mulheres se organizarem, né? Primeiro, porque é muito difícil, tem as questões subjetivas que dificultam de falar, de estar nesses espaços de participação política, e toda essa mecânica que precisa ser feita para poder encontrar um espaço no dia para estar ali, né? Depois da tripla jornada de trabalho. E eu queria que você falasse, e aí sobre esse livro gigante, né? Depois eu posso mostrar aqui o índice, né? Que tem todos os pontos que você traz, que eu acho que você toca em diversos, tanto da interiorização da dominação e exploração, como são suportadas as condições de trabalho. O emprego é bom, mas o trabalho, achei muito bom os tópicos também, e até a parte da luta, da manifestação, dos coletivos em defesa das pautas de gênero. E aí eu queria tratar um pouco disso, sobre como que é essa organização, se ela é através dos sindicatos, se ela é através desses coletivos que você traz, como que elas se organizam nesses espaços e quais que são as principais pautas que apareceram. Sofia, essa parte é uma parte muito interessante, né? Assim, como eu disse, isso me moveu muito, né? Assim, me animou quando eu descobri que esses coletivos existiam. E como eu venho do movimento feminista, eu tinha um interesse específico, né? E especial em entender o que eram esses coletivos e como eles funcionavam, essa questão justamente das pautas e etc. E aí são, né, na pesquisa que eu fiz, né, a maior parte da possibilidade dessas mulheres atuarem coletivamente era amparada justamente nos sindicatos, porque, internamente, né, demandando essa participação e espaços que fossem mais acolhedores, né, para que as mulheres pudessem estar nos espaços sindicais, mas também, né, todas as coisas, né, que eu pude estudar também tinham a ver com uma mudança da composição industrial dessas regiões, porque foi o fato de a gente ter tido, vocês vejam como a gente nunca consegue olhar só para a realidade recortada, e foi o meu esforço para fazer pesquisa também. O fato da gente ter tido certas, que foram contraditórias, mas foram políticas industriais para a gente ter o recebimento da instalação dessas empresas nessas regiões, né, do interior de São Paulo, por exemplo, para fazer alguma parte do processo produtivo que não era feita no Brasil, né? Então, por exemplo, uma parte de produção de iPhone era feita lá, a Foxconn, Flextronics, que são empresas que a gente nem chama... a gente não conhece um celular que se chama Flextronics, né? Porque são as montadoras que fazem, né, os serviços para os celulares que a gente conhece pela marca XYZ. E aí, essas empresas, elas vieram para o Brasil, né,
por uma abertura, por um incentivo, né, por políticas entendidas como políticas industriais, para que elas, né, passassem a operar. E essas foram empresas que passaram a contratar mais mulheres, porque antes, quando as mulheres estavam no setor metalúrgico, era muito residual e mais no setor de autopeças, né, da produção de carros. E aí, com o aumento proporcional das mulheres no setor metalúrgico por causa do setor eletroeletrônico, isso tensionou os sindicatos a terem, né, a acolherem mais, né, a pauta né, do que acontece no local de trabalho, né, quando as mulheres estão lá dentro, né, inclusive ajudou a visibilizar as condições de trabalho daquelas mulheres que às vezes são a única no setor, né, que isso quando você é a única num setor, e isso eu digo também a universidade, né, que é onde eu trabalho, eu falo isso para os estudantes, é muito difícil você ser a única num curso, né, eu já fui, né, eu falo disso, eu tenho essa experiência para tratar, né, quando estou falando com as estudantes que são dos cursos de exatas, que às vezes eu já fui uma estudante de exatas, né, eu fui de um curso de engenharia da computação, né, numa turma de 70 alunos, que eu era uma das 3 garotas, né, antes de ir para ciências sociais, essa parte eu não contei na minha trajetória inicial. E aí, assim, eu sei o quanto que é difícil, né? Você quer, na verdade, às vezes até mais parecer com os rapazes do que reivindicar alguma coisa enquanto mulher, porque você não quer ficar parecendo que você é menos, né? Assim, eu tô passando por uma situação porque eu sou mulher. Parece que você que tá falhando em algo, né? E isso eu via muito. E aí, Thaís, eu li no início do livro algo que eu achei interessante, que tem relação com isso, que fala que as trabalhadoras, elas não eram vistas enquanto trabalhadoras, ou seja, você não era vista enquanto estudante, você era vista apenas como mulher. E aí, mulher no sentido objetificado mesmo, né? Ou seja, você é vista como algo que está lá para o homem, né? Assim, aí eu, né, assim, não sei você, Sofia, mas assim, quem escuta a gente, quem vê a gente, muitas mulheres com quem eu interajo já passaram por isso, de assim, você ser vista, que bom que você chegou aqui para embelezar o ambiente, para mudar os ares, né, para, né, alguém com mais, aí assim, te trata como se você estivesse lá em função dos homens que já estavam, como se você não tivesse um lugar por si, né, para estar naquele espaço. E aí, essa é uma característica que, né, assim, foi desafiadora. E aí, tudo isso, né, para dizer que quando as mulheres conseguem se organizar coletivamente, tanto numa proporção maior, elas ajudam até essas que estão inseridas desse jeito mais isolado a se reconhecer num coletivo. E aí é um coletivo dentro do coletivo, chamava coletivo de gênero, chamava coletivo de mulheres, né, dependendo do sindicato, e não tem todos, né, mas em alguns desses que eu pesquisei tinha. E aí era um espaço onde as mulheres, né, aí eu pego isso da reflexão feminista, elas tinham a possibilidade de se auto-organizar, que assim, não quer dizer que elas não vão construir as lutas com os colegas homens, né, nas demandas sindicais entendidas como gerais, né, porque para mim tem uma na necessidade da gente não hierarquizar dessa forma, né, mas no debate geral, a gente tem uma hierarquização, né, entre o que é considerado debate geral e específico, mas aí é toda uma questão da gente ver o que as mulheres passam, não é específico, né? É parte do debate da classe trabalhadora. Se elas são classe trabalhadora, o que está acontecendo com elas são problemas que afetam a classe trabalhadora feminina, né? Às vezes eu uso até esse termo inspirada nas minhas referências, né? Uma delas, a Elizabeth Souza Lobo, que falava, né? Feminismo operário, né? As mulheres e classe trabalhadora no feminino, para a gente pensar que o que as aflige interessa, né? Deveria interessar para os homens, né? Inclusive. E aí, nos coletivos de gênero, tinha pautas desde esse tipo de questão, né? De você ser reconhecida pelas suas capacidades técnicas e não como um enfeite do espaço ou como alguém que, né, que porque está ali, né, estaria aberta a abordagens de cunho sexual, porque tem horas que as coisas são muito pesadas mesmo, né? Convite para sair, ou se você é promovida, você é acusada de ser uma pessoa que concedeu algum tipo de favor sexual. Então, né, tem muito essa conotação que vai para o corpo, para o sexo, e que isso como uma questão de descredibilização das mulheres, né? Porque como que essa mulher chegou ali? Nunca é visto pelo intelecto e pela capacidade técnica, é sempre visto como, ela conseguiu algum favor, e que é uma coisa que, né, os homens ninguém ia questionar a capacidade técnica de que, olha, ele saiu com o chefe, por isso que ele foi promovido. Então, é uma coisa
que acho que nem todo mundo talvez tenha essa dimensão de que as mulheres elas têm essas camadas. E aí, quando tinha, né, eu preciso dizer que eram empresas que a maior parte, embora eu não tenha feito esse critério racial na discussão, a gente não via, né, proporcionalmente tantas pessoas negras como pessoas brancas, né? Assim, a maior parte das pessoas que eu entrevistei mesmo, né, eram pessoas brancas, mas tinha pessoas negras também. E quando, né, eu falava com pessoas negras, aí vinha essa combinação, né, da discriminação de gênero com a racial. E aí, para juntar na descredibilização, né? Como é que uma menina jovem negra que acabou de sair do Senai consegue estar num posto de trabalho técnico, entendido, né, como mais valorizado dentro do ambiente da fábrica? Aí é aquela coisa do ressentimento masculino, que hoje em dia também está sendo muito mais discutida, né? Que para alguns homens é difícil ver mulheres em posição de igualdade a eles, né? Você quer a igualdade longe de você, mas não sentindo que ela está ali do seu lado e que a pessoa pode talvez ser melhor que você, né? Simples assim. Ou naquele momento para aquela função. Então, se for para pensar a igualdade no abstrato, né, para alguns homens, tudo bem, mas se é para pensar a igualdade com uma mulher que talvez possa ter uma capacidade técnica equivalente, essa que é a parte, né, difícil de você ver a outra pessoa como colega, né, de trabalho, como parte da classe trabalhadora, assim como você, que também quer as suas conquistas, quer os seus reconhecimentos, quer a sua possibilidade de progredir na carreira, quer ser bem remunerado, né? E aí parece que a mulher não pode almejar mais, ela tem que saber. Então, essa parte sempre do qual é o lugar, né, que a mulher tem e que o lugar que a mulher poderia almejar ter uma das coisas que fica subjacente no meu livro, né, que a gente, para avançar nisso coletivamente, né, pensando em homens e mulheres, tem que ter uma percepção dos homens, né? Eu meio que concluo o livro um pouco falando disso, né? Que é um desafio dos homens verem as mulheres como parte da mesma classe trabalhadora, né? E aí, né, todas as questões de não tratar o que se passa com as mulheres como se fosse uma questão específica e etc. Mas é isso, muitas compreensão, né, de que se o direito das mulheres avança, se o direito dos migrantes avança, da população negra avança, LGBT, enfim, todas aquelas particularidades que compõem a classe trabalhadora, todo mundo ganha, toda a classe avança. Thaís, eu preciso fazer um brevíssimo intervalo, que eu me esqueci já, que no final do programa eu vou fazer um intervalo, porque a conversa está muito boa, e já retornamos à entrevista para concluí-la. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de retornar com a entrevista, eu quero agradecer muito aos nossos apoiadores culturais que apareceram agora no vídeo. Graças ao apoio de vocês que a gente consegue realizar o nosso trabalho aqui todos os dias, na programação da Manhã com Dignidade, na programação noturna da Noite Livre do Portal Desacato, nas nossas redes sociais com informações e também no nosso site desacato.info. Então, eu convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes, a seguirem, a compartilharem os nossos conteúdos. E se você faz parte de uma entidade que teria interesse de fazer uma parceria com o Portal Desacato, entre em contato com a gente, o nosso número está aí na tela, é o 48988077742. Mas se você nos escuta, nos assiste, nos lê no desacato.info e gostaria de apoiar o nosso trabalho, você pode fazer um Pix em desacato.contribua.pix@gmail.com. Você pode se tornar um membro do nosso canal no YouTube. É só entrar na nossa página do YouTube, tem lá a opção de se tornar um membro. Você apoia mensalmente o Portal Desacato.
E uma última forma de apoio é através do nosso site, sendo um leitor ou leitora amiga. Você entra no nosso site desacato.info e tem todas as informações. Podem ser contribuições mensais ou anuais, que vão desde R$10 por mês até valores mais altos. Qualquer uma dessas contribuições nos ajuda muito, inclusive através do Pix de contribuições de qualquer valor, a qualquer momento, para a gente poder melhorar cada vez nosso trabalho, expandi-lo e levar outra informação para cada vez mais pessoas. Então, se você puder, contribua com o portal. Se não puder, nos siga nas redes sociais, curte, compartilha. E você concorre, se contribuir, né, financeiramente, concorre todas as semanas no JTT a um livro da Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que tem um catálogo excelente de livros, e todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro para a nossa audiência. Então, você pode ser o sortudo, sortuda de receber um livro na sua casa. Quero também aproveitar que nós estamos anunciando novos colunistas. A Thaís inicia na semana que vem, mas não só a Thaís inicia na semana que vem. Também teremos a nova colunista Vanessa Brasil. Na próxima terça-feira, inicia a Vanessa com a sua coluna Tempo Roubado. A Vanessa faz parte da coordenação estadual do Movimento VAT, que é o Movimento Vida Além do Trabalho. Ela já foi entrevistada aqui por mim no Mural da Manhã e agora vai incorporar o quadro de colunistas do JTT. E também teremos Ingrid Tupinambá, que é uma mulher indígena e que vai ter sua coluna sobre questões indígenas que vai se chamar Contra-Colonizando e começa também na semana que vem, na quinta-feira, se eu não me engano. Então, semana que vem, nós teremos 3 novas colunistas, Thaís Lapa, Ingrid Tupinambá e Vanessa Brasil, no quadro de colunistas do JTT. Fico muito feliz de anunciar. E Raul confirma aqui para mim que a Ingrid é na quinta-feira, sim. Então, segunda, terça e quinta com novos colunistas, acompanhem. E vou aproveitar para colocar aqui a vinheta da coluna Elabora, da Thaís Lapa. E agora, depois da sua coluna, eu quero te pedir para trazer, Thaís, infelizmente em pouco tempo, mas as conclusões da sua pesquisa. O que você traz como conclusões nesse livro e na pesquisa sobre o gênero do trabalho operário? Então, Sofia, nesse desfecho, né, como foram abertos muitos assuntos ao longo da pesquisa, uma das coisas foi desafiadora, né, de fazer essas amarrações. Mas como eu tinha um horizonte de situar, né, o que está acontecendo no local de trabalho com esse o que eu chamei, né, de um realinhamento neoliberal, comparando os setores, né, vendo o que é a dinâmica de um setor em relação a outro, e tudo isso marcado por relações de gênero, pela divisão sexual do trabalho, né, nas conclusões eu fui, desde essa parte mais macro, né, analisar o que tinha sido, de fato, né, o que a gente poderia, né, colocar como ponto crítico de o que tinha sido, de fato, efetivo daquelas políticas industriais que fizeram, né, tantos incentivos e abriram, né, margem para que as empresas fizessem, né, a sua instalação no Brasil dessas fábricas, mas olha que condições de trabalho que as pessoas estavam sendo submetidas, né? Então, tinha toda uma questão de um descompromisso, né? Assim, um dos pontos críticos que eu coloquei, e que isso é uma das coisas que eu acho muito válidas, né? Hoje, né? Literalmente hoje, de que a gente tem que olhar criticamente para essas políticas que têm uma certa expectativa de que a burguesia tem compromisso com interesses nacionais, projetos nacionais de desenvolvimento, né, para benefício da população geral, né? Infelizmente, isso foi aparentemente uma aposta, né, do que se chamava de projetos neodesenvolvimentistas na época, de você apostar de que você fazendo, né, criando um cenário favorável para o desenvolvimento econômico, né, as empresas iriam investir, as empresas iriam, né, contratar, fazer manutenção de emprego,
né? E aí daí para melhor, né? Do tipo, se você já tem um emprego, né? A condição de você barganhar para que esse emprego tenha uma condição melhor. Até, né? Fiquei muito feliz que uma das colunistas novas será a Vanessa, né? Estou muito honrada não só de estar com vocês aqui no Portal do Desacato, mas, né, de também partilhar o espaço. Obrigada, Raul. Raul mandou boas-vindas aqui. Obrigada pelo convite. E aí, esse tipo de avanço, né? De olha, se você já está no emprego, você poder barganhar por uma condição melhor, por exemplo, diminuir a jornada, né? Melhorar intensidade, né? Diminuir a intensidade do trabalho, etc. E aí, só que isso na época do desenvolvimento da pesquisa foi o que eu vi que não, né, pôde acontecer por conta de em partes, né, uma certa confiança, né, de que a burguesia ia fazer sua parte, né? Então eu acho que isso é um dos pontos que eu gostaria de salientar para a gente também ver que quando a gente está analisando empresas que têm maioria feminina ou masculina, não se trata exclusivamente de falar do gênero. O gênero está no título do livro, mas ele é é como se fosse um fio condutor por meio do qual eu trato de muitos assuntos, né? Como isso, desenvolvimento nacional a partir da indústria, possibilidade de a gente gerar empregos que não sejam só industriais, mas que ajudem a melhorar a economia e os salários de outros setores. E tudo que a gente, né, teve, não que eu acho que tenha sido uma aposta errada, a gente tentar ter desenvolvimento industrial. É importante que a gente tenha isso em termos de que a gente tem possibilidade maior de autonomia enquanto país. A gente não tem que ficar importando tudo, pagando caro. A gente ter produção nacional é importante, mas, né, o modo da gente fazer isso talvez, né, tivesse que ter certas revisões, né, e inclusive cobrança das empresas, que eu disse que é uma coisa que eu acho que é importante discutir hoje, porque isso está começando a ser feito, né, em alguma medida, né, mesmo que de forma lenta, de olhar para o que as empresas dão de contrapartida quando elas recebem incentivo, desoneração, perdões de dívida e etc. Né? Se a gente deve qualquer coisa no banco, já tem alguém lá indo cobrar, mas as empresas, né, assim, tem muita generosidade do poder público em geral, e aí elas precisam da contrapartida, né, para a população. E aí isso é uma reflexão mais macro. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, né? E me diga do tempo, Sofia, não fique, né? Não tenha problemas que eu estou vendo aqui. Mas eu só ia dizer uma coisa que é muito do agora, né? Assim, a gente do agora e do que a gente passou da pandemia também. Depois que eu terminei a pesquisa, esse monte de instabilizações estavam acontecendo, botar a gente em layoff, trocar de setor, né? Várias coisas que eu descrevo no livro. Como uma das empresas que eu estava pesquisando era a Ford fechou depois que eu terminei a empresa. Inclusive, né, eu tenho uma foto, né, quem tiver depois curiosidade, posso até postá-la no meu perfil, a história de que teve atos, né, de reivindicação da manutenção da empresa Ford no Brasil. Eu não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas é uma das primeiras indústrias automotivas que a gente teve no nosso país, não teve nenhum estardalhaço para dizer, nossa, uma das primeiras indústrias automotivas do Brasil, que, né, representa o nosso processo de industrialização, que é a Ford, né, o nosso parque industrial da Ford, fechou a fábrica. E aí, esse tipo de... e foi durante, né, o governo Bolsonaro, e aí, como a gente, né, a gente tinha tanto problema, né, também, acho que não dava tempo, né, nem de discutir tudo, mas esse é o tipo de questão que, sendo colocado hoje, né, de que as empresas não podem só ter esse tanto de benesses, né, do poder público sem fiscalização do que elas fazem em contrapartida, se elas estão investindo em conteúdo nacional, se elas estão contratando e mantendo o emprego, se elas estão protegendo os direitos trabalhistas, e se elas, né, não estão fazendo o básico, né, assim, se elas estão garantindo que não tenha essas situações de assédio, discriminação, né, que isso continua sendo um problema e que eu acho que o jeito de olhar isso, né, uma das contribuições que eu tentei dar na pesquisa, inclusive para dizer que, embora a gente discuta a desigualdade salarial na atualidade como um dos problemas a se refletir, né, sobre o que acontece no mercado de trabalho para as mulheres, né, de problemas, esse não é o único assunto, né? Ele existe, ele é importante, mas se a gente... Mesmo que a gente tenha, e não vai ter no capitalismo, né? Eu digo isso, a gente pode conversar isso na coluna, mas mesmo que a gente estivesse muito próximo da igualdade salarial entre homens e mulheres, se a gente tivesse todas essas outras situações que as mulheres continuam passando nos locais de trabalho, ainda não estava bom, né? Porque não se trata só do salário, são as condições de trabalho também. E aí, no mais,
assim, né? Vocês já puderam ver que eu sou um pouco tagarela, mas eu quero agradecer muito, né, pelo convite da equipe, né, por meio do Raul, agradecer todo mundo do Portal Desacato pela possibilidade, né, de daqui para frente a gente seguir conversando, né, na própria coluna, na coluna Elabora. E é isso, gente, vou estar aqui à disposição e conversando com vocês toda semana. Que bom que teremos você para poder elaborar mais todas essas questões que foram abertas nessa entrevista de hoje, né? Inclusive, quais são as lutas das mulheres para superar, para além de ter os mesmos salários, ter as mesmas condições de trabalho, mas para superar essas condições de trabalho péssimas, né? Para a gente ter um novo horizonte de trabalho e de mundo e de formas de produzir a vida. Thaís, muito obrigada pela sua pesquisa, por escrever um livro sobre ela para divulgá-la, né? Porque penso que estudar, pesquisar e divulgar seja um primeiro passo para superar as condições que você traz nesse livro. E, rapidamente, queria que você nos dissesse como ter acesso ao livro. Sim. O livro foi publicado pela editora Lutas Anticapital. Ele não está assim em todas as lojas, então é a compra online mesmo, né? Tem o site da editora Lutas Anticapital, onde as pessoas podem acessar e fazer a encomenda, né? Entrega em todo o Brasil. Tem alguns exemplares comigo, quem tiver em Santa Catarina pode fazer, né? Me escrever no Instagram, né? O meu Instagram é o @lapathaís. Mandar um recadinho lá, quem sabe a gente consegue, né, fazer um combinado de entregar em mãos. E tem, né, no meu próprio perfil, tem também as indicações, né, de quem quiser comprar direto comigo. São poucos exemplares, mas quem quiser em Santa Catarina ainda dá. E se não, né, em outros lugares, dá para comprar direto no site da editora. E é isso, gente. Então, muito obrigada muito prazer e muito obrigada por estarmos juntos e juntas nessa empreitada, né, de discutir tantos temas críticos da nossa sociedade para a gente, né, buscar uma sociedade melhor para nós, para a classe trabalhadora. Eu que agradeço muito, tá aqui o link da editora para quem quiser comprar, ou seguir a Thaís, mandar uma mensagem no @ dela no Instagram. Vou colocar aqui novamente para a gente encerrar o nosso programa, a coluna, a vinheta da Thaís Lapa, te agradecendo muito, te dando muitas boas-vindas. E nos reencontramos, então, na semana que vem com a coluna Elabora. Um abraço. Um abraço, gente.